Olá, tudo bem? Nessa videoaula vamos apresentar alguns detalhes do método de classificação bolha, ou Bubble Sort, que corresponde a mais uma parte do módulo 1 de estudos. É interessante nós sabermos em que se baseia o porquê método bolha, que até parece um nome um tanto estranho, para ser um método utilizado na informática, na computação. Mas vejam o porquê que ele se baseia nessa palavra bolha, sorteio de bolha, organização de bolha, Bubble Sort. O método bolha baseia-se no princípio de que, em um conjunto de dados, há valores menores. Nesse caso, com o efeito bolha, eles seriam mais leves. E maiores, mais pesados. Então, diante desse fato, como bolhas, os valores leves sobem no conjunto, um por vez, ao passo que os mais pesados descem em direção ao final do conjunto. Então esse é o princípio, essa é a ideia desse nome, conforme falei, um tanto estranho, mas essa ideologia aqui foi colocado numa descrição narrativa, ou seja, numa forma de você, a partir dessa ideia, dessa descrição, partir para um algoritmo especificamente e que funcione efetivamente. Vamos ver uma descrição narrativa desse método. Então, 1. Percorrer o conjunto comparando os elementos vizinhos entre si. Assim, até como aconteceu nos processos de pesquisa, sempre há logicamente a necessidade de você ler o conjunto, percorrer o conjunto, isso é natural. Mas nesse caso aqui, além dele estar percorrendo o conjunto, ele vai comparando um elemento com outro. Ele vai verificando uma situação em relação a outra. O que seria? Caso estejam fora de ordem, trocar a posição entre eles. Só um detalhe, não é baseado no índice. A varredura, a sequência, a forma de ler o vetor, logicamente, é a partir dos índices. Mas o que ele vai comparar? Ele vai comparar os elementos, o dado especificamente. Vamos imaginar que é um processo onde está sendo classificado um conjunto de números inteiros. E o número que está na posição 1 do vetor, por exemplo, é o número 5. E o que está na posição 2 é o número 3. Se nossa ideia, nosso princípio é colocá-los em ordem, logicamente o 5 é maior do que 3. Então o que teria que ocorrer? Se a ordem é crescente, eles teriam que trocar de posição. Então o elemento da posição 1, de dado número 5, passa para a posição 2 e o que está na posição 2 passa à posição 1, ou seja, 3 menor que 5, a ordem seria essa. Então, esse processo, repetir o processo anterior até o final do vetor. Então, essa varredura, essa troca de posição vai ocorrer no vetor como um todo. Então, esse é o primeiro princípio de fazer com que os dados mais leves, digamos assim, subam, vão para o início do vetor e os mais pesados para o final do vetor. Vejam o que ocorre na sequência. Na primeira varredura, verificar se o último elemento, maior de todos, do conjunto já está no seu devido lugar, para o caso da ordenação crescente. Então, além dessa situação de jogar, digamos assim, transferir o elemento maior para o final do vetor, existe também a possibilidade de ser ao contrário. Poderia ser também desenvolvido esse algoritmo para a ordem contrária, decrescente. Mas isso é assunto para uma outra situação. A segunda varredura é análoga à primeira e vai até o penúltimo elemento. Então o que ocorre? Por que ele não vai até o último elemento? Por quê? Porque se o primeiro, ou a primeira varredura, ele joga ou transfere o maior elemento para o final do vetor, evidentemente ele já está na posição. Então a varredura posterior tem que ser do penúltimo e assim sucessivamente. Então veja, o processo é repetido até que seja feito o número de varreduras igual ao número de elementos a serem ordenados menos 1. Por quê? Porque um deles vai estar sendo transferido em cada momento para uma determinada posição. E isso vai ocorrer em todo o vetor e tantas vezes menos 1 em relação ao tamanho do vetor. Ao final do processo, o conjunto estará classificado segundo o critério escolhido. Então, observe que a ideia, a forma de você trabalhar com isso,
está bem claro aqui. Agora, logicamente, nós temos que ver como isso vai ocorrer, ou seja, como isso vai ser implementado em um computador. Vamos ver um próximo slide, onde nós temos um algoritmo, ou apenas a rotina do Bubble Sort. Sempre lembrando, eu não tenho como colocar o algoritmo como um todo. Evidentemente, nos livros vocês têm o algoritmo como um todo, então vocês podem não só ler, mas também, conforme eu sugiro no livro, você deve implementar isso em Pascal e testar o método. Aqui a ideia é explicar de uma forma até similar ao teste de mesa, onde nós analisamos o que as rotinas fazem. Eu acho que o primeiro impacto de visualizar esse código em relação à descrição narrativa, do meu ponto de vista como professor, eu acho mais complexa a descrição narrativa, apesar de ela explicar efetivamente como o processo é feito, mas a partir da rotina pronta, ela parece ser até mais fácil, ela é até mais fácil de ser entendida. Vamos fazer uma analogia linha a linha e vocês vão perceber que não é algo tão complexo. Evidentemente, essa rotina não é uma rotina que eu desenvolvi, isso faz parte da literatura, isso é clássico na literatura. O que eu faço, evidentemente, é transferir para o nosso formato em pseudocódigo e depois vocês fazem isso em Pascal para que isso seja testado e efetivamente validado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma variável agora chamada j e ela guarda o último. Então, dentro daquele princípio que nós já usamos anteriormente, nós temos usado com frequência a variável último para indicar, ou podemos até usar um outro termo, apontar para o último elemento de um vetor. E também, lembrando que sempre essa variável último, ela guarda o índice, não o dado. Por isso que é importante que vocês observem essa distinção de quando você está tratando o dado e quando você está tratando dos índices. Nesse caso aqui, são os índices. Então, o último vai guardar o último elemento do vetor. Vamos pegar nosso exemplo. Se nosso vetor tem 100 elementos desorganizados, então o último vai apontar para 100. A nossa estrutura de repetição ela é um pouco mais simples do ponto de vista do que ela vai fazer para ser inicializada ou até para ser interrompida. Então, o que nós temos aqui? Enquanto j maior que 1. Pura e simplesmente, ele verifica se aquele elemento, né, ou melhor, aquele vetor não é vazio, se não é uma lista vazia. Se ele tem 10, 100 ou 1000, ou qualquer valor, automaticamente essa estrutura aqui de repetição é validada e, evidentemente, ela entra em operação. Só que tem um detalhe. Diferentemente nós tínhamos anteriormente, nós trabalhávamos com uma única estrutura de repetição. Aqui nós temos que trabalhar com duas. Porque nós vamos trabalhar, digamos assim, em subvetores, em porções do vetor, para que todo o processo se efetive. Então, a escolha que nós tivemos aqui, de enquanto a estrutura de repetição mais externa, e um parapasso para a estrutura de repetição interna. Agora veja o que acontece com a interna. Para id1, que é o início do vetor, até j-1. Lembra da descrição narrativa que falava que o número de repetições de varredura vai ser o tamanho do vetor menos 1. Por quê? J era o último, como eu vou fazer uma vez a menos, então até j menos 1. Agora nós temos aqui a estrutura de decisão que vai fazer aquela comparação dos vizinhos, ou seja, verificar quando um elemento está fora de ordem ou não, e gradativamente vai empurrando ele para o final do vetor. Então veja aqui, ó, sem números de i. Então, uma coisa que é interessante aqui, até lembrar e repetir o que já foi visto anteriormente, nós temos 3 variáveis distintas para trabalhar com índice, para trabalhar com o mesmo vetor. Então, j é usado para apontar índices do vetor, o último é usado para apontar índices do vetor, e agora eu tenho um i. Então, eu estou tendo que trabalhar com 2 variáveis, por quê? Porque eu vou trabalhar com porções diferentes do meu vetor. Então, veja aqui, sem números de i. O i, nesse caso, é controlado pelo parapasso, então ele vai começar em 1. É maior que números de i mais 1. Então, significa, o elemento que eu estou, digamos assim, i, é maior que o meu vizinho, que está
logo em seguida a posição seguinte. Então o que ele faz? Vou abrir mais um parênteses aqui. Isso já foi colocado, já consta do livro, já foi falado em algumas vezes no próprio livro, que geralmente quando eu tenho dois elementos e eu não quero perder um deles, ou seja, dois dados, que é o meu caso aqui, eu tenho o dado de uma posição e tenho o dado da posição seguinte, mas eu não posso perder nenhum desses dados. E ao mesmo tempo eu não posso atribuir simultaneamente para a mesma variável o mesmo dado, ou dois dados diferentes para a mesma variável. O que eu uso? Uma variável auxiliar. Então essa variável auxiliar vai fazer com que eu guarde a posição do vetor onde estou. Vamos imaginar aqui na posição I, a primeira posição. Aí o que acontece na sequência? Números de I, que é a posição que estou, recebe quem? A posição seguinte, o outro elemento do vetor. Então, naquela posição onde tinha o conteúdo AUX, eu vou armazenar o próximo elemento. Sempre lembrando, desde que esteja fora de ordem. E na posição seguinte, ou seja, eu fiz a transferência, eu guardo quem? Eu guardo o AUX. Então, essa variável auxiliar, ela vai aparecer em outros exercícios várias vezes, onde caso você tenha a necessidade de fazer troca de posição ou simplesmente armazenar o valor e não perder aquele valor, usa-se uma variável auxiliar. Sempre lembrando também, nomes de variáveis são abertos, são totalmente livres. Então, caso queira usar auxiliar ou x ou y, sem problema. Eu uso, logicamente, conforme até eu sugeri a vocês, nomes de variáveis ou mais próximas daquilo que elas representam. Então, veja bem, nessa estrutura de decisão, o que ele ocorre? Ele vai fazendo essa transferência, ele vai transferindo um dado, né, que é maior até o final do vetor. Ao ele encerrar essa primeira varredura, veja o que acontece com o J. J recebe J menos 1 e a estrutura de repetição se repete. Então, a estrutura de repetição externa, ela vai ocorrer o número de vezes do vetor menos 1, porém, a estrutura de repetição interna, ela vai ocorrendo em porções cada vez menores. Ou seja, a primeira vez ela vai até o último. A segunda, por isso que o J é menos 1. Então, se o J era 100, ele passa a 99, depois 98 e assim sucessivamente. E esse parapasso vai ocorrendo até se encerrar, ou seja, até que não haja mais elemento nenhum a ser trocado de posição. Essa situação, conforme falei, observando o algoritmo, observando a forma como que ele foi construído, ele é relativamente simples. E do ponto de vista prático, realmente ele funciona. Por isso, inclusive, que sugiro e solicito a vocês, né, que efetivamente testem esse código. Inclusive tem atividades sugerindo que vocês troquem o tipo de dado. Aqui foram dados numéricos para facilitar, mas usem dados diferentes, dados literais, uma lista de nomes, para testar efetivamente esse método. É funcional, é interessante e, um detalhe, só abrindo um parênteses aqui, quando vocês forem implementar as suas pesquisas binárias, conforme algumas sugestões de atividades, antes vocês vão ter que ordenar os dados. Ou você entra com os dados em ordem, ou você faz uma rotina que ordene os dados e posteriormente você possa utilizar a pesquisa binária. Então veja bem, a pesquisa binária de uma certa forma está atrelada ao método de classificação. Ok, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado e que eu tenha sido claro o suficiente. Até mais!